Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de membrana plasmática, ou também chamada de membrana celular. Quais são as partes básicas de uma célula? As partes básicas de uma célula é a membrana celular, o citoplasma dentro da célula e o núcleo celular, quando então as células são eucarióticas ou também chamadas eucariontes. As células eucarióticas são células que apresentam o núcleo. Então, o material genético, o DNA, fica dentro do núcleo. E as células procarióticas são células como das bactérias que não apresentam o núcleo, o material genético fica solto no citoplasma. Mas toda célula, seja ela de bactéria, seja ela uma célula animal, seja uma célula de vegetal, de um fungo, de um protozoário, todas as células vão ter a membrana plasmática, ou também chamada de membrana celular. As partes básicas a gente faz aqui, ó, a membrana, né? Então você tem a membrana, células de bactéria também tem a parede celular, que é um outro envoltório de proteção, e a cápsula, na verdade, então são 3 camadas a bactéria, não é? E é uma célula procariótica, o material genético fica então aqui, ó, solto no citoplasma, não é? As partes básicas da célula é a membrana, o citoplasma e quando a célula tem, então, o núcleo, com o seu envoltório nuclear, chamado, então, carioteca. Membrana celular, citoplasma, a carioteca, o núcleo e o material genético, tá bom? Mas essa aula é em especial para falar da membrana plasmática. A membrana plasmática vou ler aqui então para vocês, tá? Vamos aqui me acompanhando. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células. O que é delimitar? É você separar, né? É você colocando limites. Para quê? Daqui a pouco nós vamos, então, ver essas funções da membrana. Para que separar, não é? Delimitando, portanto, as células, separando o interior celular, ambiente e funcionamento como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai, certo? Então, essa membrana vai fazer a seleção do que entra dentro da célula e do que sai dentro da célula. Essa estrutura possui espessura de cerca de 7,5 a 10 nanômetros. Então, é uma medida muito especial, medida de célula. Lembrando que todas as células são microscópicas. A gente precisa do aparelho de microscópio para poder estar enxergando uma célula. Lembram disso? Então, existem medidas especiais para medir uma célula. O nanômetro, por exemplo. A célula é composta de uma camada dupla de proteínas e de lipídios. Então, respondendo uma das perguntas que fiz no roteiro de estudo sobre a composição da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada principalmente por lipídios e proteínas. Os lipídios atuam garantindo a estrutura da membrana, enquanto as proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas pela estrutura celular, não é? Então, a gente diz que a membrana plasmática, ela tem uma dupla camada, que seria, então, essa camada de proteína e camada de lipídios. A gente fala, hoje,
essa estrutura da membrana, essa estrutura foi muito estudada por vários cientistas. Então, a membrana plasmática é uma estrutura constituída basicamente de bicamada de fosfolipídios, com proteínas inseridas nessa camada. Então, esse estudo por cientistas, não é? Eles escolheram um modelo chamado modelo que a descreve atualmente, é o modelo do mosaico fluido. Então, vamos retomar. A membrana, ela foi muito estudada por cientistas que determinaram que ela seria chamada modelo mosaico fluido. Esse modelo, então, é um modelo que apresenta camadas de lipídios e de proteínas. Então, essa que é a composição, né, da membrana plasmática. Aqui tem um desenho desse modelo mosaico fluido, com diversos tipos aqui de proteínas inseridas, né, dentro da camada lipídica. Olhem aqui para vocês verem como é que ficou o modelo mosaico fluido, né? Espero aí que vocês consigam enxergar. Aqui, ó. Agora sim, tá? Então, esse é o modelo mosaico fluido. Muito bem! Vocês podem estar procurando o modelo mosaico fluido e vocês acham rapidinho aí no Dr. Google. Agora, vamos para a parte das funções. Funções da membrana plasmática. Definir os limites da célula, garantir a proteção celular, selecionar tudo que entra e sai da célula, portanto, protegendo a célula. Se seleciona tudo que entra e sai, né? Ela tem essa grande função aí seletiva e de proteção da célula. Voltando, seleciona então o que entra e sai, em virtude da capacidade de selecionar essas substâncias. Dizemos que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva e conseguir captar sinais externos. Olha a importância, então, da membrana celular, também chamada de membrana plasmática, tá certo? Meu filho entrou aqui na nossa aulinha de membrana plasmática. Então, nas questões, né, do roteiro de estudo, vocês vão focar nessa composição da membrana, tá? Podem citar o modelo mosaico fluido, podem desenhar para mim, né? Quanto mais vocês concretizam o assunto, porque é muito abstrato. Lembrando que a membrana, ela é microscópica, toda célula é microscópica, então é um assunto que, se a gente não tiver mesmo, né, os cientistas que viram através do microscópio, que fizeram os esquemas, que fizeram os desenhos, como que nós íamos saber como que é essa membrana, como que é esse modelo, do que ela é composta, não é verdade? Então, para concretizar, a gente faz o esquema, coloca a composição, então, da membrana, assim vocês vão memorizando. E me coloquem também as funções da membrana plasmática, tá bom? Espero, então, que vocês tenham entendido, que essa mini aula de quase 10 minutos tenha ajudado vocês um pouco a esclarecer aí esse roteiro da semana 2, né? Não deixem de fazer as atividades, de acompanhar. Sempre que possível, eu faço essas aulinhas e qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem e-mails com dúvidas, mandem mensagens no Classroom e assim a gente vai estudando esse conteúdo, tá bom?
Um beijão aí para vocês e até breve, até a próxima aula.